Hoje eu vou abordar 3 tópicos com vocês para vocês desmistificarem a língua inglesa, se tornarem mais fluentes e deixar o idioma fluir de forma natural. Hello gatis! Welcome to this channel! Bem-vindos ao canal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre não traduzir e interpretar em inglês. É isso mesmo! Enquanto roda a vinheta, pega teu notepad para anotar essas dicas. A primeira é: pare de traduzir, comece a interpretar. Nós brasileiros, e eu digo por mim mesmo, temos o costume de querer aprender um outro idioma traduzindo ao pé da letra. Mas na verdade não é bem assim. A gente tem que interpretar o idioma, a gente tem que interpretar a situação para então a gente conseguir colocar o que a gente quer falar num outro idioma. No dia a dia, nós estamos acostumados a usar ferramentas que estão ao nosso alcance para traduzir palavras isoladas para a língua inglesa, quando na verdade isso é incorreto. O certo é a gente entender que algumas palavras realmente podem ter uma tradução literal que funcione, porém a gente tem que entender em qual situação a gente deva usar aquela tradução. Como, por exemplo, a gente pode usar o glass de duas formas, para falar quando alguma coisa é made out of glass, feito de vidro. Mais uma vez eu vou repetir para vocês. Made out of glass, feito de vidro. Ou quando a gente quer falar que é um copo de água. A glass of water. É a mesma palavra em duas frases diferentes, com sentidos diferentes, a mesma pronúncia. Isso acontece com várias palavras em língua inglesa. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair no erro e no vício de querer traduzir uma palavra isolada e usá-la em toda e qualquer situação, como se ela fosse a única tradução literal existente. Isso não acontece nem mesmo no português, por que vamos usar isso então no inglês? A segunda dica é: pare de querer pensar no idioma estrangeiro. Querer pensar em inglês. A gente não pensa em inglês. A gente não pensa nem mesmo em português. Na verdade, a gente pensa. E então o nosso cérebro traduz o que a gente pensa para um código, para a gente poder entender o que a gente está ouvindo ou o que a gente está falando, ou também o que a gente está lendo. Das 4 habilidades linguísticas que nós temos, que nós somos capazes, que são leitura, escrita, fala e escuta, todas elas, na verdade, a gente pensa e então traduzimos para um código. Sim, o nosso cérebro é um cérebro tradutor, porque a gente tem uma região no nosso cérebro que a gente é capaz de traduzir tudo que a gente pensa para falar, ouvir, escrever ou escutar para qualquer idioma que a gente quiser. Ah, mas Gabriel, por que eu não consigo falar francês? Porque você não treinou esse código na sua cabeça. Você tem que treinar esse código, você tem que estudá-lo. E por isso que muita gente é capaz de se tornar poliglota e sem o vício de ficar pensando no idioma estrangeiro. Eu já vi e ouvi muitos professores e metodologias falando que a gente tem que pensar no idioma estrangeiro para a gente conseguir aprender, que a gente tem que viver aquilo. Que a gente tem que viver é correto, mas que a gente tem que pensar no idioma estrangeiro não faz sentido, porque a gente é capaz de aprender e fazer o que a gente quiser. Nosso cérebro é infinito de possibilidades. E por último, o que eu quero falar para vocês é que nunca pare de estudar ou aprender um idioma estrangeiro. Se você não quer ser perfeito numa coisa ou num idioma, tudo bem, não tem problema com isso. A gente não é perfeito nem no nosso idioma nativo, por que a gente tem que ser perfeito e a gente se cobra de ser perfeito no idioma estrangeiro? É importante a gente ser bom no nosso idioma nativo para aprender um idioma estrangeiro? Sim, quanto mais você sabe do seu idioma nativo, melhor vai ser a sua comunicação no idioma estrangeiro, porque daí você vai ter mais conteúdo para poder interpretar em outro código. E quando eu falo código, não se esqueça, eu quero dizer que é um outro idioma. Eu estudo inglês desde os 15 anos de idade e eu digo que eu nunca parei de estudar inglês. Sempre estou aprendendo uma coisa nova. E assim é tudo na nossa vida. A gente sempre vai aprender uma coisa nova daquilo que a gente até já sabe, daquilo que a gente já é até bom. Mas para a gente ser ótimo, a gente tem que aprender todo dia. É só reparar no exemplo de pessoas de sucesso. A gente vê que elas sempre estão em constante movimento, elas sempre estão em constante aprendizagem. Elas nunca param de aprender. E é aprendendo que a gente consegue espalhar mais conhecimento.